Está entrando no ar pela TV Mais, TV Arte HD e também pelo canal Circuito Aberto no YouTube, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Apertem os cintos porque o programa hoje está quente, hein? Está entrando no ar o programa? Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E ontem o dia foi repleto de notícias. Ontem as redes sociais esquentaram e inflamaram, e o que acontece nas redes sociais nós trazemos aqui no Pauta Quente no dia seguinte, repercutindo os headlines, as principais notícias que aconteceram. Tivemos ontem a carta de Donald Trump, endereçada ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma carta direta. Agora não existe mais dúvida o porquê das sanções. Quem tinha dúvida, quem estava caindo nas narrativas que essa taxa é uma taxa comercial, ontem foi por terra. Donald Trump afirmou ali a perseguição e essa narrativa que essa imprensa está querendo colocar, que o Brasil não tem problemas comerciais com os Estados Unidos, a falsa narrativa do superávit e essas comissões aí que estão sendo formadas para irem a Washington, na Casa Branca, como se fossem atendidos, né? Como se eles fossem atendidos lá, para tentar negociar essa questão da tarifa comercial. Ontem Trump deixou claro, depois dos pronunciamentos do Lula que ele fez durante o dia, na UNE, a entrevista na CNN, onde ele falou que se o Donald Trump fosse brasileiro estaria preso, criticou novamente a questão, falou da narrativa da soberania nacional, que está sendo atacada pelo imperialismo estadunidense. Essa narrativa que a esquerda traz desde sempre, falando que o imperialismo colonizador dos Estados Unidos é a única coisa que eles têm para falar, o nós contra eles. E aqui, nesse processo absurdo da trama golpista, essa farsa que está sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, que é o relator, o juiz, o promotor, o acusador, a vítima, o relator, ele é tudo dentro do processo. Um contador de história, quem manda usar a criatividade para poder incriminar as pessoas, continua cada vez agindo com mais força, dobrando a aposta a cada dia. Ontem saiu a carta, eu vou colocar a carta, aí vocês estão vendo a carta, e eu vou ler a carta aqui na íntegra do que o presidente Donald Trump falou. Ao honorável Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil, Brasília, prezado senhor Bolsonaro, vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deve terminar, inevitavelmente. Não me surpreende vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, oriundos do governo atual. Tenho expressado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É meu sincero desejo que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto. Atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Então, senhores, a narrativa que a tarifa era comercial foi por terra. Donald Trump, numa carta de papel timbrado da Casa Branca, endereçada ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, 38º presidente da República do Brasil,
Isso torna a carta institucional, torna a carta não uma questão pessoal, mas sim uma questão de Estado, porque a carta veio da Casa Branca, endereçada ao presidente da República. Essa carta gerou um rebuliço ontem. A esquerda já falando sobre soberania nacional e que antes falavam que o Bolsonaro não tinha prestígio com Donald Trump, e essa carta veio para derrubar todas essas narrativas. Ele foi bem claro, ele falou ali especificamente sobre a perseguição que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje não é mais um Estado democrático de direito. Nós estamos vivendo sob um regime de um consórcio entre o governo do PT, o STF e o braço de comunicação, que é o Grupo Globo de Comunicação, e agora também a Jovem Pan entrando nesse barco de divulgação de narrativa. Às vezes, se você conhece um pouco de história, isso aí me parece que aconteceu lá pelos idos dos anos de 1942, onde a criação da narrativa foi impulsionada para a tentativa de implantação de um regime, que foi um regime que a Alemanha tentou emplacar em 42. E aqui no Brasil nós temos isso acontecendo a olhos vistos. Estamos vendo a perseguição, estamos vendo o que está acontecendo, temos milhares de pessoas presas, perseguidos políticos, e um ex-presidente sendo tratado da forma que está sendo tratado. Essa carta do Donald Trump representa agora que o mundo está vendo o que está acontecendo aqui, porque não se trata apenas de uma cartinha de amigos. O que está se tratando ali é de uma questão de Estado. O presidente dos Estados Unidos, então, os Estados Unidos da América, está olhando o que está acontecendo no Brasil e no que o Brasil está se tornando com esse regime do PT. E nada diferente poderia acontecer do que a retaliação do STF logo após a carta. Ontem, no discurso lá do Lula em rede nacional, ele atacou novamente, o presidente Donald Trump atacou as Big Techs. Como eu falei anteriormente, na entrevista da CNN, ele falou que se Donald Trump fosse brasileiro, ele estaria preso. Mas se o Lula fosse americano, ele estaria preso em prisão perpétua, se o Lula fosse americano, com os crimes que ele cometeu aqui no Brasil. Então, quer dizer, se o Lula fosse americano, poderia estar até naquele corredor cabuloso, dependendo do estado que ele estivesse sido condenado. E hoje de manhã, a notícia que não surpreende ninguém é que a Polícia Federal faz uma operação na casa de Bolsonaro. Sabe que se isso for uma resposta institucional, internacional, 24 horas depois da carta, a Polícia Federal voltou à casa de Bolsonaro em Brasília para cumprir nova busca autorizada por Alexandre de Moraes. No âmbito da operação, temos Veritatis, é o termo. Eles adoram dar esses nomes em latim. O ministro também determinou o Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, proibição de se comunicar com os outros investigados, proibiu ele de falar com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e a proibição de usar redes sociais. Estamos num país livre? Estamos num Estado democrático de direito? Estamos gozando da nossa liberdade de expressão? É isso que está acontecendo aqui no Brasil? Isso aconteceu na Venezuela. O judiciário tomou conta do governo e tirou o legislativo do sistema. É tudo feito no judiciário. Isso aconteceu há anos atrás aqui, num país vizinho, e está acontecendo aqui no Brasil. E eles querem regular redes sociais exatamente para a verdade não chegar. E agora é o quê? O opositor não pode falar. Então cala. Já não bastasse calar o advogado Chiquini,
lá no depoimento que aconteceu ontem, caçando a palavra de um advogado de defesa, totalmente inconstitucional. Isso só num regime ditatorial que acontece, só num estado de exceção que nós estamos vivendo. Então, se vocês acham que estamos numa democracia, se vocês acham que nós estamos vivendo uma república, e esse discurso, essa narrativa que está sendo espalhada por robôs pagos pelo dinheiro público, dizendo que o Brasil é soberano, o nós contra eles, o PT não está levando o que está acontecendo atualmente no Brasil a sério. Eles já estão em campanha política. Ontem foi claro ontem que o Lula estava usando essa narrativa para palanque político do nós contra eles. É isso que está acontecendo. Eles não estão pensando no Brasil. Eles não estão pensando no roubo do INSS. Eles não estão pensando na quebradeira que está os Correios. Eles não estão pensando no povo brasileiro, no mais pobre. Numa canetada, voltou o IOF, tirando a prerrogativa do Congresso Nacional. Para que Congresso? Fecha o Congresso. Para que isso? Serve para quê? Se tudo que é feito ali está realmente um dos poderes, ou o poder mais forte, que é o poder que representa a população, o poder que representa o seu voto, o voto do povo brasileiro, que elege os seus representantes ali, democraticamente, que cada deputado ali representa uma fatia, um pensamento, um setor da sociedade. Então, desrespeitar o Congresso Nacional é desrespeitar a soberania do Brasil. É você tirar as prerrogativas do nosso voto, da nossa escolha, da escolha do povo brasileiro. E o que vemos? Só vemos perseguição. Só vemos um grupo de comunicação, que é o braço de comunicação de um regime, que é a Rede Globo de televisão, com os seus jornalistas, nem vou chamar de jornalistas, seus blogueiros, pagos com dinheiro público, para ficar contando uma mentira 1000 vezes para se tornar verdade. Por isso que eles querem calar a rede social. E num regime ditatorial, os ditadores não retroagem. Eles vão continuar dobrando a aposta. Independente do que for acontecer com o povo brasileiro, eles vão dobrar a aposta. É o que está acontecendo. O que está para acontecer futuramente, e eu acho que agora a população tem que acordar, vocês então, pessoal da Faria Limers, da Cartinha da Democracia, da USP, isso é democracia? O que estamos vivendo? Você que assinou essa cartinha, você está ajudando e ajudou a tornar o Brasil um pária mundial. O governo do Brasil hoje é quase um leproso. Ninguém quer ficar perto, porque estamos aliados, o governo está aliado a países ditatoriais, a regimes islâmicos que financiam o terrorismo, que acompanham países que que assinam cartinha na ONU dizendo que Israel é um país genocida, sendo que Israel está defendendo o próprio direito de existir em cima dos ataques que estão acontecendo. Na Síria, agora, os grupos terroristas estão atacando a população drusa, assassinando. É um genocídio. A mídia está calada, a ONU está calada, mas Israel foi lá defender a população drusa do ataque terrorista que está acontecendo na Síria. Numa população que não tem nada a ver com nada, população drusa. E cadê os jornalistas? Cadê a notícia? Cadê? Aonde está? Então não me venham com essa hipocrisia de achar que o povo brasileiro é burro. O povo brasileiro não é burro. Hoje eu estou indignado com o que está acontecendo. Já estava, mas hoje eu estou mais ainda, porque hoje é declarado
declarado a perseguição. E por causa de uma atitude como essa, por causa de discursos como o do Lula ontem e da entrevista que ele deu para a CNN Internacional, é que você vai pagar a conta. Mas uma coisa eu costumo dizer: se até um ex-presidente da República está sendo humilhado desse jeito, por um processo que desde o início começou errado, isso dito por grandes juristas brasileiros, não por essa turma daquela associação de prerrogativas de advogados do PT, que já está tudo com boquinha em tudo quanto é lugar aí, empregado. Se um ex-presidente da República é humilhado e é processado injustamente com afirmações, com acusações falsas, um processo que não tem pé nem cabeça, que já foi desmontado, uma perseguição clara ao Cid, ao Felipe Martins, que esse processo vai dar problema, e tem que dar problema, e tomara que dê problema para o Alexandre de Moraes, porque houve uma fraude no sistema imigratório americano, e se houve fraude no sistema imigratório americano, é um caso de exceção nacional, é um caso de segurança nacional, desculpe a falha aqui, porque se fraudar a entrada de uma pessoa lá, podem fraudar a entrada de um terrorista. Então, senhores, o que estamos vivendo é um colapso total da diplomacia. Não existe diplomacia no Brasil. Não temos uma diplomacia no Brasil. Nós temos, na diplomacia, uma aliança com países ditadores, como é o caso do Irã, da China, que, por sua vez, a China que deve estar por trás disso tudo. E se um cidadão, se um ex-presidente é tratado dessa forma, imagine você, cidadão brasileiro normal, o afegão médio, como nós costumamos chamar. Até você que assinou essa cartinha para a democracia, você também. A culpa é sua disso que está acontecendo no Brasil. Vamos torcer. Eu não estou torcendo contra o Brasil, muito pelo contrário. Mas uma coisa que eu sempre falo: eu prefiro reconstruir um país destruído, mas com liberdade de expressão, com devido processo legal respeitado, com uma democracia, com um Estado democrático de direito funcionando, com os três poderes independentes trabalhando harmonicamente entre si, do que ficar sobre um regime ditatorial, um regime que persegue, uma ditadura do judiciário que você não tem para onde recorrer. Eles mandam e desmandam. Eles fazem o que querem. Até o processo da Lava Jato vai ser reaberto nos Estados Unidos, porque essa última decisão monocrática do Dias Toffoli, do Doleiro Youssef, balançou com empresas americanas que tomaram prejuízos relacionados à corrupção comprovada que aconteceu na Lava Jato, com provas fartas, com delações premiadas, com devolução de dinheiro. E isso tudo está sendo anulado. Como Donald Trump diz na carta, eu estou de olho aqui. Essa seção 301 da lei de 1974 do comércio fiscaliza a questão da corrupção também. Falam da 25 de março, mas todo mundo sabe que lá, meu irmão, o contrabando rola solto da China, trabalho escravo, produtos falsificados, que sim, atrapalham as relações comerciais entre países. A falsificação é contrabando. E se você quer ver como entra ou como sai, fica paradinho no Porto de Santos, vê quem comanda o Porto de Santos. Fica 1 hora, 2 horas lá vendo a movimentação ali do Porto de Santos. E você vai entender o que está acontecendo.
Sexta-feira quente. A semana foi conturbada. Teremos mais ações agora. Eu acho que agora vai começar as ações mais pesadas. Vão começar a chegar. A lei Magnitsky tem que ser aplicada sim, em cima não só de um ministro, mas de toda essa turma que sequestraram a democracia do Brasil, sequestraram o nosso Brasil, estão vendendo o nosso Brasil para a China, estão destruindo a nossa democracia, em nome de uma democracia que eles defendem, uma soberania, mas todo o país ditador usa, República Democrática da China. Eles usam a palavra, a semântica da democracia, para enganar você. A destruição do Brasil vem de longa data, ela já vem vindo de muito tempo. É a Bíblia de Gramsci, que vamos dominar a mente das crianças. E o Paulo Freire ajudou a fazer isso aqui na educação do Brasil. E nós temos esse antro de criação de militantes dentro das universidades federais e estaduais, no estado do Rio de Janeiro aqui, moro em Niterói, aqui na UF, e espalhada pelo Brasil todo, nós vemos como essa questão de formação de militantes, cérebros atrofiados, que não pensam. Eles repetem o mesmo discurso, todos eles repetem o mesmo discurso, eles criam mantras, eles não estão preocupados. Mesmo que o Brasil esteja um caos, não importa o motivo, o que importa é a causa. Então não importa se o Brasil quebrar, o que importa é a causa, a implantação do sistema. Para poucos ficarem ricos e a maioria da população ficar pobre, por causa dessas amebas que ficam defendendo esse tipo de regime. E essa turma aí, esses artistas do Salva Amazônia que estão caladas agora, essa turma da Cartinha pela Democracia, da USP, os professores, o pessoal da Faria Lima, os empresários, agora vão tudo entrar na taxa que não será só 50% não, senhores. Aguardem, que essa seção 301 é muito pior do que essa taxa que o Trump proporcionou aqui para o Brasil. Taxa não, sanção contra o regime brasileiro. Senhores, eu vou ficando por aqui, que todos tenham um bom final de semana, se possível. E você que está acompanhando a gente aqui, curta o canal, comente, manda esse vídeo para os seus inimigos. Mande esse vídeo para aquela turma de esquerda chata. Isso tem que chegar até os ouvidos deles. Mande para aquele seu amigo isentão, que está lá sentado no sofá, achando que não está acontecendo nada no Brasil. E o que vemos é uma transformação. Estamos nos tornando pior do que a Venezuela. Estamos pior do que a Venezuela. Porque se você olhar a história da Venezuela, é exatamente o que está iniciando aqui. E o que os Estados Unidos está fazendo é defendendo o Ocidente dessas ditaduras comunistas. Porque com certeza os Estados Unidos não querem uma nova Venezuela do tamanho do Brasil na América do Sul. E nós brasileiros também não queremos que isso se torne uma Venezuela. Já estão caçando os pré-candidatos a Senado. Já estão começando a perseguir os possíveis candidatos conservadores de direita ao Senado. Tiraram Bolsonaro da jogada agora. Botou tornozeleira, a próxima questão ele vai ser preso. Porque eles vão dobrar a aposta cada vez mais. Então, senhores, curta, comente, compartilhe esse vídeo aí, mande para geral. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira e você está assistindo o programa Pauta Quente, o programa que fala o que muitos não querem ouvir. Aqui a verdade é primordial e desmascarando sempre esse consórcio de imprensa paga pelo dinheiro público, pelo dinheiro dos impostos, pelo seu dinheiro, para bancar narrativas como se o Brasil fosse bom ou como se entenda como isso pode ser bom. Eu vou ficando por aqui, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês,
E segunda-feira, meio-dia e meia, estamos aqui de volta com os acontecimentos que estão na headline de notícias nas redes sociais. E aqui você vê um comentário sério, verdadeiro, desmascarando essa turma toda. Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente.